Beleza? Prontinho, já estamos gravando. Então, sejam todos bem-vindos. Primeiramente, muito obrigada aí por aceitarem o desafio da gente ter alguns HTPCs voltados para nós, seja ao vivo. Parece que eu parei de funcionar. Qualquer Deu uma coisa travada, passa aqui mas pelo voltou. celular. Não. Então, pessoal, eu vou recarregar a página ali, mas já vou continuar por aqui. Então, para a gente dar início ao nosso estudo, alguns a gente tem feito de forma assíncrona e alguns, como hoje, sincronamente, né? Acho que agora eu voltei com a outra câmera. Então, bora lá. Bom, pessoal, para o nosso estudo de hoje, a gente vai dar continuidade a tudo que nós vínhamos estudando sobre a neurociência. A gente já tinha visto algumas coisas, só que antes de iniciar com o conteúdo, de fato, eu queria saber de vocês como que tem sido fazer esse estudo aí. Porque eu vi que, por exemplo, teve gente que já colocou, olha, é difícil fazer o estudo na mesma sala que está com a gravação da escola, com o link da escola, porque fica um falatório, né? Então, eu queria saber de vocês como que tem sido, assim, tem dado para fazer esse estudo? Está muito ruim? Como que tá? Pode, quem quiser manifestar falando ou pelo chat. Vocês têm conseguido fazer a leitura? Pode falar, Cis. Cis levantou a mão ali. Para mim tá sendo complicado, viu, Fabi? Tá sendo difícil porque é um tempo, é o que você falou, é um tempo de estudo, mas que de verdade para mim não tem dado certo. Eu tive que mutar o meu computador outro dia, avisei a coordenadora que se ela precisasse de alguma coisa para ela me mandar mensagem, porque eu não conseguia fazer a leitura de várias páginas, ouvindo o que estava sendo feito pela coordenadora com os professores na escola. Eu não sei se foi só comigo, se teve mais gente que também falou essa questão, mas para mim foi complicado. Eu não consegui fazer aquele dia. Eu tive que tirar um outro momento num HTP para poder fazer a leitura, porque eu não consegui. De fato, eu não consegui. Não sei se mais alguém, mas para mim foi difícil. Entendi. E quando vocês estão na escola, assim, esse estudo tem algum aproveitamento? O estudo da escola? Então, por exemplo, se eu tiver um tempo disponível durante a semana, igual a Fer falou, eu vou preferir deixar de fazer o nosso estudo, porque o link da escola está falando, eu não consigo fazer duas coisas. Mas o link da escola, você tem aproveitamento de alguma coisa? Como que é isso? Um de cada vez, por favor. No meu caso, eu acho que não tem aproveitamento nenhum, porque o que eles estão falando lá não me interessa, é coisa de PEB 1. Então, para mim, não tem aproveitamento nenhum. Por isso, que lá atrás eu pedi para você, para a gente fazer esse HTPC separado, né? Mais focado na nossa área, na nossa realidade, porque eu não acho nada pertinente o que está sendo falado lá para mim. Beleza. E das coisas que a gente tem estudado aqui, embora nós tenhamos essas dificuldades que a Fer está relatando, né? Que é deixar a reunião lá sem me atrapalhar, o estudo que a gente tem feito, vocês têm conseguido aproveitar alguma coisa para a sala de aula? Tem sido interessante nesse sentido? Para mim tem sido muito Legal. interessante. E o dia que a gente teve encontro com aquela do Moderna, como que ela chama? A Lilian, não é Thaís. Lilian.
A Thaís. Thaís Com a Molina. Thaís, Thaís a Thaís Molina. Molina. Tem coisas que a gente sempre escuta e que às vezes a gente demora para ter um start, né? Assim, a gente escuta, 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 mas às vezes não encontra o caminho. E aí, quando a gente falou sobre gamificação com a Thaisa, por exemplo, tinha uma coisa que eu via muito nas aulas do Henrique, na época que eu tive projeto, que eu dividia a sala com o Henrique. Às vezes eu ia para a quadra com ele, e ele fazia isso nos games dele, e eu nunca tinha atinado que eu conseguiria fazer isso dentro da minha aula, por exemplo, que é o caso do enredo, e uma gamificação, assim, geral. Me deu um start aquele dia, e aí no outro dia, sem preparar nada, Fabi. Não foi, assim, uma coisa que eu preparei, não. Foi no puro improviso, mas só por conta da fala da Thaisa e de me dar um start, assim. Eu entrei na sala do primeiro ano para trabalhar com pets, e aí eu fiz a aula toda como uma gamificação. Uau, que legal. Por exemplo, eu estava apresentando os pets para eles. Na verdade, os pets no primeiro ano, ele é só uma revisão, porque nos prés eles já aprendem. E aí, eu comecei falando para eles, olha, está acontecendo uma coisa horrível, né? As pessoas estão abandonando os seus pets na rua, tem muito pet passando fome, sem carinho, sujo, sem... Sabe, fiz um drama. Só que vocês podem ajudar esses pets hoje. Vocês precisam marcar 10 pontos e vocês vão me ajudar a salvar os pets. E aí eu comecei, falei, quem lembra, na verdade, o que é pet, mas não vale traduzir. Né? Aí eles contaram. Pet era um animalzinho que a gente pode ter em casa, tarará. Beleza, marcaram o ponto. Quem lembra o nome dos pets? Eles deram o nome dos 6 pets, já deu 7 pontos. E aí fui brincando com eles e eles foram fazendo as atividades, aí conseguiram os 10 pontos, eu nomeei eles como os salvadores de pet do dia. Que E aí, legal. e as atividades que vinham na sequência era desenhar os pets, cada um no seu cantinho. Tinha o ninho para desenhar o bird, tinha a rodinha para desenhar. Eu falei, então, esses são os pets que vocês salvaram hoje. Então, agora, como eles estão salvos, vocês vão desenhar eles e colocar eles nas suas casinhas. Show de bola, tia Carla. Tá? E depois tinha que ligar os pets que estava faltando uma orelhinha, no outro estava faltando, tá vendo? Eles iam perder tudo isso se eles ficassem na rua sem vocês salvarem. E aí agora eles estão inteiros, vamos ligar. Então, a aula inteirinha funcionou Legal. com game. E eles, assim, a aula foi sensacional. Show Por de um bola. start, assim, ó, do nada, só de falar da gamificação e buscar um enredo, foi incrível. Perfeito, E perfeito. fiz É isso, ótimo ouvir isso, tia Carla. fiz isso em outra sala, criando novos enredos. Uma vez eles eram os astronautas, na outra sala eles eram não sei o quê, entendeu? E eu passei a fazer a minha aula inteira em forma de game. E, assim, rendeu muito as minhas aulas naquela semana. Rendeu muito, assim, o interesse foi Perfeito. completamente diferente. Ele foi assim, outra vibe completamente diferente. Eu fiquei, assim, satisfeitíssima. Que ano que é esse que você está contando, tia Carla? Esse que eu contei é do primeiro ano. Legal, que legal. Então, mesmo com os pequenos, né? Principalmente com os pequenos, Vocês- mas mesmo com os mais velhos, até no quinto ano, eu consegui fazer. Legal, perfeito. E, assim, Com e o foi tudo de infantil, improviso, não foi nem que eu consegui ter tempo para preparar, Fabi. entendi. Sabe, Legal, bacana. como eu conheço o material de cabo a rabo, sei tudo que tem em cada unidade,
né? Quais são os objetivos de cada unidade. Então, eu consegui improvisar sem preparar naquela cena. Perfeito. Mas, assim, deu muito certo. Se eu preparar, então, a tendência é ficar melhor ainda. Perfeito. Show de bola. Mas, assim, foi um start, porque eu via o Henrique fazendo isso. Tipo assim, o Henrique ia dar pega-pega, aquele pega-pega que congela, que para. Sei, sei. Ele fazia todo um contexto, ele contava uma história, aí um dia ele estava falando que hoje o pega-pega vai ser das princesas, né? Então, aí colocou a Ana e a Elsa para Ah, pegar, que legal. gelar, né? E aí tinha o Olaf e não sei quem que descongelava. E assim, as crianças amam as aulas do Henrique porque ele consegue fazer isso. Ele traz um enredo para uma brincadeira que eles estão acostumados a brincar sempre, que não é uma Show de bola. novidade. Mas ele traz um enredo que torna a brincadeira uma novidade e uma coisa bacana. Legal. E eu via o Henrique fazendo isso, eu sentia assim, uma big de uma admiração, sabe? Eu amava ver ele fazendo isso. Mas eu não tinha noção de que eu podia fazer isso na sala de aula. Perfeito. Hoje a Daquela, gente, e a gente aquele vai ver o por professor. trás, né? Por que E aí, esses estudos de neurociências que a gente está fazendo tem me ajudado bastante também na questão de ficar mais ligada, Fabi. Sabe? Mais ligada em como trazer o foco, como chamar a atenção deles, entendeu? E assim, tem sido, para mim particularmente, tem sido muito bacana. show de bola, tia Carla. Valeu demais aí pela partilha. A tia Carla falou um ponto, tem sido bacana para mim. Eu me preocupo agora em como que eu vou trazer o foco para a aula, né? Eu não tinha noção de quanto que o prestar atenção não era só um recado de voz, era uma coisa de fato, uma porta que tem que ser aberta para o resto do processo do aprendizado acontecer. Eu queria ouvir também do pessoal da arte, e hoje aqui a gente está com a Jaque Barão, de Educação Física, e o Jean, se não entrou, está para entrar aí também. Então, queria ouvir mais gente do inglês, pessoal da arte e o pessoal da educação física que está aí também. Como é que tem sido o estudo da neurociência para aplicar na sala de aula? Porque a nossa maior preocupação é preencher a lacuna dos cursos que são teoria, mas que não se aplica, né, no dia a dia. Eu estudo, mas eu continuo com o meu problema. Então, tem resolvido parte do problema ou não? Como que tem sido isso aí? Quem quiser partilhar. Fabi, a gente nota a diferença sim, foi como a Carla falou. A gente se atenta mais, né? A gente lembra dos estudos e, primeira coisa, a gente perceber que tem muito problema com a gente, né? E tentar resolver os nossos problemas também ali, para poder conseguir dar uma aula, né? Para que eles prestem atenção. E então, eu estou achando assim que tem dado certo sim. A gente está aproveitando bem. É legal ler, a gente começa a observar a nossa própria atenção, né? Que Exatamente. tipo de atenção que eu dou conta melhor? Tipo, ixi, estou tendo problema em alternada. Outro dia eu estava no modo raciocínio, aí alguém me chamou, alguém da mesa do lado. E era um outro assunto totalmente diferente que eu também aprofundei na hora. Para voltar, você olha, tem um monte de aba, você fala, em qual que eu estava mesmo? Aí eu falei, Exatamente. ih, a minha atenção sustentada, minha atenção alternada, né? Já tá. Não, é que nem Então, falou, a gente vai já aprendendo a trabalhar isso com eles, dar atenção, um por cada vez, porque de repente eles começam a falar ao mesmo tempo, eles se empolgam, aí vira aquela coisa doida lá dentro da sala de aula, eles querem compartilhar também, né? E eu dou muito esse espaço para eles. E aí a gente já coloca, ó, um de cada vez, eu não dou conta de atender todo mundo. E, então vamos fazer assim, ó, levanta a mão, esse lado primeiro, o outro lado. Então a gente vai criando alguns meios, né, para poder que eles participem, né? E a gente dê conta também de dar uma devolutiva para eles,
ao mesmo tempo. Com certeza, Lê, show de bola. Já que escreveu aqui, já que da educação física, já que Barão. Já que é da educação física, só um adendo. Porém, no Magali ela está, já que PEB 2 Educação Física, com as aulas de arte e de inglês. Então, eu acho que ela já é PEB 4, foi promovida. Ela escreveu: para mim, como tudo é novidade, me sinto perdida em certos momentos, principalmente com os maternais. Uhum, a gente entende, Jack. E esse material está me dando um rumo em certos momentos de dificuldade. Ótimo ouvir isso, que o objetivo é esse, é resolver problema. O conhecimento tem que servir para isso, para resolver problema. E pesquisa acadêmica, tudo que a gente tem estudado, baseado em pesquisa acadêmica. Pesquisa acadêmica é para resolver problema da realidade, né? Não é só para ficar bonito escrito lá na estante da faculdade, né? Mais alguém, galera? Tipo, a pergunta norteadora é: o que eu estou estudando até agora está ajudando na sala de aula? Babi, para mim tá também ajudando bastante, porque até então só tinha estudado sobre aprendizagem, mas aí eu fico pensando, se não tem a atenção, a aprendizagem não chega, né? Então a atenção vem antes. Estou gostando bastante. E das diquinhas que vocês estão dando também, das práticas de vocês, também estou amando. Show de bola. Até no infantil, Gabi, você está com infantil? Tô, sim, acho que o meio de trabalhar, o meu, é mais ou menos parecido, assim. O lance do foco, eu percebo que eles perdem o foco quase na mesma coisa, eles voltam quase no mesmo assunto. Porque, é que eu gosto de infantil, assim, eu acho que vai. É igual quinto ano, assim, quinto ano eu achava eles tão mocinho, e aí um dia eles falaram: professora, a senhora nunca dá massinha pra gente. Eu falei: olha só. Então eu trabalho, para mim, é mais ou menos a mesma levada, a atenção, viu? Tanto no infantil quanto no fundamental. Perfeito. Show de bola, show de bola. Mais alguém aí? A Dai colocou que está também, que tem sido bom. Se quiser compartilhar como que tem sido, alguma situação. Alguém por aí? Eu tento entrar no tema da apostila junto com exemplos. Perfeito. O que a tia Carla estava relatando, né, da formação que eles tiveram eu sou a doida da história, perfeito. É isso que a tia Carla estava compartilhando, né? Eles fizeram a formação, no dia que vocês fizeram com o Andrei, né, com o João Conta História, a formação da Moderna, eles fizeram online com a Thaís Molina, de inglês. Online, porque ela estava operada de joelho, né? E aí eles aprenderam sobre gamificação e uma das técnicas que a Thaís compartilhou era o storytelling, né? Era contar uma história para começar a apresentação de um conteúdo. Não fazer de uma forma expositiva muito teórica. Então, olha, hoje eu vou falar de cores primárias. E isso eu estou iniciando uma apresentação de uma forma expositiva, né? Se eu fizer como uma doida da história, utilizando técnicas de contação de história, eu vou ter como objetivo engajar mais. É aí que a gamificação dá as mãos com a neurociência, e é essa amarração que a gente vai perceber hoje. Então, a intenção hoje é fazer uma retrospectiva bem breve de tudo que a gente começou até agora, e entender em que ponto nós estamos e qual o diálogo desse ponto com a gamificação. A Dai escreveu aqui: eu conto as minhas histórias e invento também. Perfeito. A Tia Carla apontou, e tem hora que não planejar é até mais fácil, né? Se for pensar, o inventar, a gente tem um pouco do stand-up, né? A gente tem um pouco do improviso,
professor tem muito isso. E não é que a gente não planejou, viu? Eu não acho que a gente não planeja de nenhuma forma. Primeiro, porque a cabeça do professor está o tempo todo pensando na aula, né? A gente está assistindo Netflix, aí passa uma situação, você fala, nossa, isso daí dá para usar lá, né, no 7º ano. Nossa, meu menino, mas você sabe que aquele jogo, simplesmente você só queria jogar alguma coisa, fazer uma brincadeira e de repente você se pega pensando, ah, no 3º ano eu acho que isso dá para fazer. Então, eu não acho que a gente vai para a sala sem planejar, porque a gente está planejando. Talvez a gente não planeja da forma padrão, sentar e falar o que que eu vou dar primeiro, o que que eu vou fazer depois. Mas você já tem uma pré-rotina, tua bagagem de vida, tua experiência, né? Vai te dando essa capacidade de improvisar, não. É mexer com a tua experiência e usar dela para a sala de aula. A Camila Colas, pois, sempre improviso no maternal. Eles são muito rápidos, muito. Camila, eu passava um aperto, porque às vezes a atividade era ligar, né? Só fazer o labirinto. Aí tinha 2 personagens. Nossa, eu inventava uma história. Que eles estavam andando juntos e um se perdeu. Porque se você for diretão, falar, tem que ligar daqui a aqui, é dar 2 segundos, acabou. Dá um desespero na hora que você vê todo mundo acabando. Você fala, não, era para durar 20 minutos, pelo menos. Por favor, né? Então, tem que ter mesmo várias cartas na manga, né? Tem que ter várias possibilidades. Só um minutinho, pessoal, rapidinho, tá? É só porque a gente ia ter uma visitante aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ai, ai. Oi? Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Só tenho bochecha. Pronto. Cadê a câmera aberta, que eu não tô vendo ela? Aqui, eu tô como Educa Votu aberto. Mas eu não Cadê? tô vendo. Também não tô. A sua câmera não tá ligada, não, Fabi. Não? Não. Deixa eu Não ver se temos eu abro a essa imagem da outra aqui do Aurora. Ah lá, celular. agora sim. Do Agora celular deu certo? Deu. Então, aqui, ó. Olha lá. Olha que lindo. Ai, meu Deus, o Ai, que meu coisa Deus. mais linda! Só tem bochecha. Bochechão. Não deixa de ter bochecha, nunca. Ah, E ela tá aqui, tá aproveitando de tudo, engajadíssima, principalmente porque qualquer coisa agora na área de brincar, eu sou a mãe que estraga, né? Então, ela olha para mim às vezes de madrugadinha, termina de mamar, ela já olha e faz. Eu não, agora não. Mas ela já está fazendo curso de arterice, né? Eu queria, inclusive, aí quem é da arte, puder me ensinar um pouco de arte, que eu não sei nada. Pessoal, então, vocês continuam me ouvindo? Sim? Não? Beleza. Ó, eu tenho dois para Então, te a ajudar. ideia hoje Viu, é tentar, Fabi? Eu tenho sim. dois para te ajudar, Fabi. Aqui, ó. De para a arte, gente ó. poder ver o que que isso vai nos resolvendo de problema na sala de aula. Bora, então. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. A gente vai ver desde quando estamos estudando, por tudo que a gente já passou. Nós iniciamos esse curso, essa formação em neurociências, lá em abril, né, lá no dia 14, e de lá para cá, nós tivemos 5 encontros. Hoje é o 6º encontro, já assim, então a gente já está avançando bem em todo o conteúdo. Hoje a gente vai revisar o que a gente chama de engajamento ativo, mas o que que a gente já aprendeu até agora? Com os estudos da neurociência, a gente entendeu que o cérebro, ele é uma máquina potente que nos faz naturalmente aprender, mas que certos aprendizados foram invenções culturais. Então, a gente sabe que aprender, o cérebro está preparado. Aprender a ler
foi uma invenção a leitura, então o cérebro precisou pegar habilidades emprestadas que eram ancestrais, né? Pegou capacidades que a gente tinha de identificar lugares, de identificar rosto, identificar padrões, e sequestrou esses circuitos para a gente conseguir identificar letras, identificar desenhos que têm sons. Então, foi assim que a gente foi trabalhando, né? O aprendizado, portanto, ele não é um processo de absorção passiva, né, filha? Ah lá, ela está concordando com tudo aqui. Ele é um processo que eu não posso, então, mais achar que o aluno é uma caixinha e que eu vou colocando coisa, e ele vai absorver, e ele vai se apropriar daquilo. O cérebro humano, outra coisa que a gente aprendeu, ele é, por natureza, um gerador de hipóteses, por isso que a gente é naturalmente curioso, por isso que a criança é naturalmente muito curiosa o tempo todo, né? Ela mexe o tempo todo, ela busca o tempo todo, o cérebro o tempo todo gerando hipóteses. E a gente entendeu também que a gente precisa, para aprender de fato, a gente projeta modelos mentais. A gente aprende uma coisa, o que aprendeu vai virar um modelo e eu vou começar a testar ele na realidade. Então, quando a criança nos ouve falar bom dia, boa tarde, boa noite, ela vai aos poucos entendendo que aquilo é uma forma de cumprimento. Então, ela aos poucos vai se apropriando da linguagem desse jeito. Vou subir aqui a minha tela, só ver quem que está pedindo autorização aqui. Permitir. Jean. Conseguem ver minha tela, pessoal? Para mim, apareceu agora. Então, para revisitar o engajamento, a gente parte de coisas que a gente já entendeu que existe uma sequência, que o Stanislas chama de pilares. Então, o que estrutura o processo de aprender são 4 coisas, 4 pilares. O primeiro deles é a atenção. Muito legal ouvir vocês falando como que prestar atenção no processo da atenção faz a sala de aula virar um laboratório. Você começa a testar. E agora, se eu chamar a atenção deles dessa forma, né? E se eu perceber um que não tá prestando atenção, se eu conseguir chamar a atenção dele e perceber melhora, olha como é que isso vai comprovando o que eu estudei. É legal que o que vocês compartilharam tem mostrado que os estudos sobre atenção têm impacto na sala de aula. A atenção, ela é colocada como um holofote, como um filtro grande também. A gente consegue, prestando atenção em alguma coisa, ignorar outra coisa. Quem conseguiu fazer o experimento do gorila, alguns encontros passados aí, viu que a gente focou nas pessoas jogando basquete, as pessoas de branco, a gente tinha uma tarefa, né? Que era contar quantos passes eles davam entre si, o time de branco, acho que era. E no meio da passada de passes tem um gorila que atravessa a sala. Prestando atenção em quantos passes elas davam, às vezes a gente não prestou atenção no gorila. E ele até para no meio da tela, né? Bate no peito, assim. A Lu colocou que eu só vi o gorila, eu nem vi a bola. É aquela que pensa assim, olha, já que ele está me distraindo, eu vou prestar atenção só nele. Então, a gente aprendeu, então, que depois da atenção, quando eu capto a atenção do meu interlocutor, eu parto para a próxima etapa do processo, que é a etapa de engajar, de envolver. O Derrani fala em envolvimento ativo, e quando isso compartilha muito estudo com a gamificação, na gamificação a gente fala em engajamento ativo, tanto faz, tá? Envolver ou engajar representa a mesma coisa. Para explicar, no capítulo que vocês leram na semana passada, né, semana passada vocês estudaram
o capítulo de envolvimento ativo do Derrani. Ele conta alguns experimentos e ele parte do pressuposto de que organismo passivo não aprende. Então, não adianta o aluno estar sentado, só recebendo informação, porque passivamente ele não aprende. E para isso, ele conta de um teste que foi feito lá na década de 60, 2 gatos, né? Na verdade, eram vários pares de gatos. Eles fizeram com vários pares diferentes para conseguir comprovar que o comportamento era mais ou menos igual. Então, vários pares de gatos colocados em um mecanismo assim, que tinha 2 partes. Um gatinho era preso ao mecanismo, só que ele ficava solto com as patas para poder explorar o ambiente. Conforme isso girava, tipo um carrossel, o gato A explorava por conta própria. E o gato B, no mesmo trajeto, né, rodando por ali, ele ficava dentro de um container fechadinho. Então, a única coisa ativa era a visão. Ele só ia vendo. O outro ia vendo, andando, se movendo, cheirando, tateando, fazendo todo o processo ativamente. E em volta desse laboratório que eles montaram, as paredes eram de listras brancas e pretas. Então, o ambiente por si não tinha nada a oferecer. Eles só iam ter algum ganho, algum aprendizado, se eles explorassem o ambiente, né? Não só as paredes, o chão e tudo mais. Porque só de olhar eram listras brancas e pretas. Eles não eram como se fosse uma janela aberta, uma vidraça, que eles vissem uma paisagem diferente. E no final de várias semanas, testando os gatos assim, eles perceberam um desenvolvimento diferente até na visão dos gatos. O gato que ficou preso no container, ele só desenvolveu uma visão superficial. O olho dele não deu conta de desenvolver a profundidade. Ao passo que o gato, que explorava ativamente o ambiente, teve o desenvolvimento completo da visão. O cérebro dele deu conta de, a partir da interação motora com o ambiente, desenvolver uma visão profunda. Ele via a superficialidade, ele tinha lateralidade, ele tinha visão periférica, ele via profundidade. Então, esse foi o primeiro experimento que o Derrani pega para estudar, e aí ele diz, olha, isso aí já começa a comprovar que organismos passivos não aprendem. Então, a gente precisa botar o organismo que a gente está interagindo com ele para movimentar, para que ele consiga aprender. Então, o cérebro passivo fracassa no que ele chama de construir modelo de realidade. Eu aprendo uma coisa, aprendo um conceito. Se eu aprender só ouvindo, sentado na cadeira, sem nenhum engajamento, sem nenhuma atividade, eu vou aprender, mas eu vou ter uma retenção na memória superficial, às vezes eu não vou lembrar quando eu precisar resgatar isso. E pelo outro lado, se eu aprender, ouvir sobre aquilo, mas também fazer algo sobre aquilo, falar sobre aquilo, comparar aquilo com outra coisa. Veja bem, quando a gente fala de engajamento, a gente não fala só em questão motora. Envolvimento ativo não quer dizer que eu tenho que levantar da carteira, não quer dizer que a sala tem que ser movimentada. Eu posso propor uma atividade que mantém o aluno sentado, mas ele está ativo, ele está pensando sobre aquela problemática. Isso acontece quando a gente oferece, por exemplo, desafios visuais, o desafio dos 9 pontos. Quem não conhecer no final da formação aqui, eu proponho isso para vocês. Então, não quer dizer que atividade implica em estar em pé, mover corpo, mas é atividade mental mesmo, cognitiva. Então, além de captar a atenção do meu aluno, o tipo de atenção que eu preciso para aquela atividade, na hora de engajar esse aluno, eu preciso partir da ideia de que esperar que ele fique passivo e aprenda
não é o mesmo que provocá-lo a ter uma aprendizagem ativa. Vamos entender como que isso funciona. Fazer uma brincadeira? Vocês terão uma lista de 15 palavras. Estão aí na tela. Cadeira, relógio, maçã, sapato, espelho, nuvem, janela, fogo, livro, chave, pedra, vaso, garfo, tapete, roda. A gente só vai precisar de um pedaço de folha e alguma coisa para escrever. Lápis, lapiseira, caneta. Então, peguem aí, quem não está com nada no jeito, escolham alguma coisa para escrever, porque vocês vão precisar fazer alguma coisa com essas 15 palavras. Então, vão dando um jeitinho aí de pegar. Vou fechar a tela e encher minha garrafinha de água enquanto isso. Minutinho. Sua tela já está fechada, Fabi. Prontinho. Todo mundo tem alguma coisa aí para anotar? Ó, essas 15 palavras, então. Nós temos duas missões diferentes. Você vai ver qual missão que você fará de acordo com a sua letra inicial. Se o seu nome começa com a letra de A até M, você tem como missão contar quantas vogais existem em cada palavra. Então, faça uma lista aí, né? 3 espaços por linha. Quando eu contar os 20 segundos, essas pessoas de A até M vão ir colocando o numeral que indica quantas vogais tem em cada palavra. O grupo 2, pessoas que começam aí, o nome começa com N a Z, vocês vão imaginar um uso prático para o objeto de cada palavra. Então, das 3 palavras que tem na primeira linha, por exemplo, vocês vão escrever na folha assim, um uso prático. Não, cadeira, sentar, vírgula, ver as horas, vírgula, alimentar. Vocês vão escrevendo uso prático para cada uma dessas palavras. Beleza? 20 segundos. Dúvidas em relação a isso? Não entendi bem, Fabiana. Ó, vamos lá de novo, tio Everton. Quem tem o nome que inicia de A até M, no caso, o tio Everton vai estar nesse grupo. Ele vai olhar essa lista, que tem 15 palavras, e ele vai, em uma folha de caderno, ele vai colocar o numeral que indica quantas vogais tem em cada palavra. Então, na primeira linha aí, a gente tem cadeira, relógio, maçã. Ele vai pôr lá, primeira palavra tem 4 vogais, ele põe o número 4, põe uma barrinha, na mesma linha ele continua, ó. E, o, I, O, 4 vogais, põe mais uma vez o numeral 4 e põe uma barrinha. A maçã são 2 vogais, põe o numeral 2. Vai para a linha de baixo e repete o processo com as palavras da segunda linha. Então, quem é do grupo do tio Everton vai fazer isso com 20 minutos de tempo. Quem é do grupo da letra N até a letra Z vai ler as palavras e, numa folha de papel, deve, ao invés de colocar o numeral de cada vogal, né, de quantidade de cada vogal, vai escrever um uso prático para cada uma das palavras. Então, ali poderia, né, sentar, barra, olhar as horas, barra, me alimentar, pensando nas 3 palavras da primeira linha. Beleza? Vocês entenderam a missão que vocês terão? Bora lá? Eu vou colocar, então, um cronômetro aqui. E eu vou contar quando faltar 3, 2, 1, tá? Posso iniciar? Começou.
3, 2, 1. Acabou o tempo. A gente não pode mais escrever nada na folhinha. O primeiro grupo deu conta de contar todas as 15 palavras? Sim, Fabi. Beleza. O segundo grupo deu conta de registrar um uso prático para cada uma das 15 palavras? Deixa eu ver aqui quem está Não pondo deu no tempo de chat. escrever para todas. Eu fui até a janela. A janela? Beleza, metadinha ali. Interessante, achei que não iria dar tempo. O tio Jean estava no primeiro grupo, né? Beleza. Mais Sim. alguém do grupo da Pri? Quem está no grupo de N a Z, o tempo foi suficiente para um uso prático para cada objeto? Para cada palavra, perdão? Vou aguardar mais gente compartilhar aqui comigo, só para eu saber se a gente tem mais tempo ou se tá bom. E aí, galerinha? Quem é do grupo da Pri, deu conta de listar um uso prático para cada objeto? Sim, não, talvez. Meu povo, cadê vocês? Preciso que alguém responda aí só para eu saber qual a continuidade. Tio Jean, que escreveu que daria, achou que não daria tempo, deu tempo. A Gabi colocou um joinha Deu aí. tempo. Deu tempo, pessoal, de colocar um uso prático? Nós vamos contar o seguinte agora. Eu não consegui, a Dai não conseguiu terminar, botar a quantidade de vogais? Nós vamos mais 20 segundos então, tá? Que aí acho que vocês conseguem acabar. Colocando aqui no cronômetro mais 20 segundos. A missão continua a mesma. Quem é do grupo 1, vogais, do grupo 2, um uso prático. Valendo! Mas eu sou ruim de Aí, 3, 2, 1. Acabou o tempo. Beleza. O que vocês farão agora? Vou passar o slide. Vocês vão agora contar não, perdão. Vira a folha e escreva nessa folha em branco aí, no verso da folha que vocês escreveram, escreva quais palavras você lembra daquelas 15. E aí? Vão escrevendo aí, já já eu encerro o tempo para saber quantas vocês lembram. Não precisa ser em ordem. Não precisa ser em ordem. Prontinho.
Não vale escrever mais. Quem é do primeiro grupo? O grupo das vogais, tá? Da quantidade de vogais. Eu preciso de um voluntário que diga: eu consegui Anaísa. lembrar de tantas. Das 15, eu lembrei de tantas. Eu consegui lembrar de 5. Perfeito. Anaísa, do primeiro Anaísa grupo. colou de mim, não 5, vale. 6, 5. Eu Certo. consegui 6. Meu Deus, estou preocupada. 5. Anaísa colou de mim. Eu lembrei Memória. Certeza. Ó, já que botei, lembrei de 8. 6. eu lembrei de Vocês estão 3. vendo que a gente tem uma média, né? A Eu média lembrei é de 1 11. terço das palavras. 5, 6, máximo ali 11. 8, 11. 6. Alexandra Eu fez 6 também. Já que a Lê lembrou de 11? Uia! Lembrei de 11. Ó, Nossa, que memória maravilhosa, memória boa, hein? Ela tem Ótimo. uma ômega 3. Tempero importado, ele me falou. Eu Tem tomo. da Suíça que ela compra. Tem que ver se são as mesmas ou se a minha cabeça inventou. Vamos conferir. Vamos conferir. Confiram se são as mesmas para a gente fechar a média de 30%, né? 1 terço das palavras. Não inventaram nenhuma? São essas? Não. Ótimo. Minha situação está muito grave. Eu lembrei Lu, você lembrou de quantas? Você é do primeiro 3. grupo. 3. Três, 3 Lu? palavras. Gente, sabe as 5 que eu falei? Sim. Uma eu inventei. Então são 4. Eu não sei de onde eu tirei sofá. Eu não sei. Não entendi. Ó, tem gente colocando aí. Eu coloquei neném e é nuvem. Só lembrei de 4. Ok. De 6 eu inventei 2, a Jaque tinha lembrado das 8, né? Então são 6. Temos uma média. Então, a gente pode fechar numa média de 4 a 6 palavras. Então, dá 1 terço aí. Das 15, lembramos de 5 em média. Grupo 2. O grupo começa com N a Z. Quantas palavras vocês conseguiram lembrar? De quantas? Vamos lá, alguém que se manifeste. Eu consegui 6. 6, Pri? 6. Ok. Com a segunda parte de tempo que eu dei, Pri, que eu dei mais segundos, você conseguiu finalizar as 15, pensando um uso prático para cada uma? Eu consegui pensar, só não deu tempo de parar para escrever. Então, eu só fui Certo. batendo o olho e pensando rapidinho o uso de cada uma. Só não parei para escrever cada uma, que não dava tempo de escrever. Beleza, perfeito. E aí, além da Pri? A Pri 6, ela lembrou. Quem mais? Será que a gente só tem a Pri do segundo grupo? Deixa eu ver os nomes aqui. Nossa, então estamos numa concentração de primeira metade ali. Tem muito mais gente de A até M. Além da Pri, temos mais alguém do grupo 2? Não? Temos ou não? O que esse estudo revela, e esse estudo você pode fazer, né, em forma de brincadeira, até com amigos assim, é que a maneira como você interage numa atividade, a forma como aquela atividade te faz estar mais passivo ou mais ativo, vai impactar na forma como a sua memória vai ser construída ou não. Quanto mais engajado na atividade, mais chance de ficar registrado na memória. Então, o que ele diz, o Stanislas Dehaene? Que a maioria das pessoas que fizeram esse experimento, o primeiro grupo, que tinha apenas que contar a quantidade de vogais, eles tinham uma memória muito pior. Eles se lembravam de cerca de 1 terço das palavras, que foi o tanto que vocês se lembraram. Então,
me envolver com uma lista de palavras apenas no nível superficial delas, né, que é não ligando para o significado de cada uma, mas só contando ali na superfície quantas vogais eu tenho, me garante um engajamento que me deixa quase que passivo. É um engajamento superficial. Isso não me faz recordar das palavras depois. Por outro lado, os participantes que tinham que, na atividade, a missão deles era pensar um uso prático, isso não te coloca numa posição superficial. Você não vai só contar quantas vogais, você vai partir profundo na palavra, você vai olhar o uso, o significado daquela palavra e ter que pensar qual é o uso daquele objeto na realidade. Então, isso faz o seu cérebro estar muito mais ativo. Você tem que fazer um processamento não superficial, mas um processamento semântico. Então, tende com que as pessoas se lembrem de praticamente 80% das palavras. Então, o nosso grupo estava desequilibrado de quantidade de gente, grupo A, né, grupo 1, grupo 2. Num grupo grande, provavelmente a gente teria um resultado parecido, que é o grupo do processamento semântico conseguir se lembrar de 80% das palavras. Por quê? Quando eu tenho que olhar numa lista de palavra e só contar quantas vogais tem em cadeira, em relógio, em maçã, na hora de lembrar, eu foquei onde? Só na letra, só na vogal, só contando. Ao passo que se eu tenho que olhar cadeira, refletir que isso é um objeto da realidade, pensar um uso prático para esse objeto, trabalha dentro do meu cérebro de uma forma muito mais ativa, porque o conceito cadeira, ele vai ativar no meu cérebro a experiência que eu tenho com cadeira, vai vir uma imagem visual do que o meu cérebro padronizou como ser cadeira. É engraçado isso, né? Tem gente que vai lembrar de uma cadeira de madeira, tem gente que vai lembrar de uma cadeira de alumínio, tem gente que vai lembrar de uma cadeira de praia. Mas o importante é que, independente do que esse conteúdo, esse conceito ativou no teu cérebro, pensar um uso prático para ele te faz ir para um nível bem profundo. Então, você tende a se lembrar das palavras melhor. Você, por ter se engajado ativamente, registrou na memória e você consegue resgatar da memória de longo prazo depois. Percebem onde eu quero chegar com isso? Então, oi, pode falar, tia Carla. Eu lembrei de 6 palavras, mas das 6, 3 eram as que você tinha falado como exemplo. Entendi. Porque você falou, cadeira, uso para me sentar, né? Uhum. Aí relógio para ver as horas, maçã para me alimentar. Então, das 6 que eu lembrei, na verdade, 3 foram as do exemplo. As do exemplo, né? Já trazendo esse exemplo para memorização, né? Na verdade. Sim, já ficou mais fresco ali, né? Ficou. Aí, quer dizer, tirando esse exemplo, eu teria lembrado provavelmente só de 3. Entendi. Eu lembrei de 6, né? Mas olha que legal. Foram as do exemplo. Depois eu lembrei mais 3, assim, aleatoriamente. Show de bola. Esse depoimento também reforça o que o Stanislas diz para nós. Quando eu parto para um nível profundo da palavra, eu consigo lembrar mais. Quando eu estou só no superficial, a minha lembrança, ela ficou, pelo que a tia Carla falou, está na memória de curto prazo. Como eu falei agora as palavras, né, repeti elas aqui, tudo, elas estão na memória. Daqui a pouco pode ser que você não lembre mais. Então, ficou só na de curto prazo. O outro grupo, fazer pensar no uso daquele objeto, garante que isso vá para a minha memória de longo prazo. Então, pode ser que amanhã, quem é do grupo 2, pode ser que amanhã a pessoa conseguiria lembrar de alguma palavra dessa lista. E do grupo 1, amanhã talvez ninguém vai lembrar de nenhuma palavra, porque eu estava só na superficialidade da palavra. Então, isso é curioso, porque ele nos mostra como que
dependendo do nível de engajamento que eu consigo fazer ao propor uma atividade, eu vou impactar de uma forma ou de outra a memória do aluno. Sabe aquilo que a gente fala assim, eu nunca esqueço de tal aula que eu participei, enquanto aluno, tá? Então, tipo, a gente na nossa vida escolar, a gente vai ter na memória uma aula que nos engajou de tal forma que você fala, cara, eu nunca esqueço, aquilo eu aprendi, porque a atividade que ele propôs foi tão divertida, foi tão recompensadora, que eu gravei na minha cabeça, nunca mais esqueci. Vocês têm algum relato na experiência escolar de vocês disso? Tipo, aquela aula... Pode falar, tia Carla. Eu tinha uma professora de biologia, ela chamava Dona Celeste Abas. Um dia ela fez uma pergunta no final da aula, né? Aí ela perguntou assim, como um astronauta faz para beber água na Lua? Vocês vão pensar e vão me dar a resposta na próxima aula. Só que na outra aula eu faltei. E eu fiquei com essa instigada com essa resposta, porque eu queria saber a resposta de qualquer jeito. Naquela época a gente não tinha muitos meios para pesquisar, tipo assim, não era fácil abrir no Google e perguntar, né? E até eu ter aula com ela de novo, acabou passando um pouco mais tempo, mas a hora que eu a vi, a primeira coisa que eu perguntei, Dona Celeste, como que faz para beber água na Lua, né? Ela falou, Carla, do mesmo jeito que a gente bebe na Terra, mas como assim? Carla, na Lua, não falta gravidade, ela é muito menor do que na Terra, mas mesmo assim existe gravidade. Se você jogar a água do copo, ela vai cair com lentidão, não é igual aqui na Terra. Mas dentro da espaçonave, aí é diferente, aí não tem a gravidade, aí sim a água ficaria, né, Flutuando ali, né? flutuando. Mas assim, ela instigou tanto a gente com essa pergunta que ficou todo mundo doido, que queria saber como que fazer para beber água na Lua. E com isso a gente entendeu a respeito da gravidade, né? Olha isso. A gravidade, que assim, a da Terra é muito maior, né, do que a da Lua, Sim. por isso que o astronauta... Olha que sacada dessa professora. Ela conseguiu engajar com uma pergunta. Ela poderia ter falado de gravidade explicitamente, numa aula expositiva, né? Chegar e falar, pessoal, nós na física temos um conceito importante que é a gravidade. Gravidade é a força que faz os objetos caírem, é uma força que tal e tal. Expositivamente, a gente ia estar na posição passiva, mas organismos passivos não desenvolvem aprendizado. Então, não é que a gente não se lembraria de nada, a gente se lembraria, talvez para a prova, mas talvez na vida adulta, agora ela fez de forma que você ficou ativa, porque ela te provocou com uma pergunta. Então, de repente, eu posso pensar, eu dou aula de arte para educação infantil. Eu preciso que os meus alunos aprendam cores secundárias. Eu posso fazer isso de uma forma expositiva. Não está errada a metodologia expositiva. Parte dos meus alunos vão conseguir aprender. Né? Se eu chegar lá, eu posso até utilizar o objeto mesmo, né? Pegar tinta, uma mão com a tinta azul, a outra mão com a tinta amarela. Eu posso usar da narrativa, contar que eles fizeram uma mágica e ficaram verde. Mas sou eu fazendo, sou eu. O meu aluno está na posição de observar o que eu estou expondo. Ele vai ter um aprendizado. Se eu quiser fazer como a professora da gravidade, eu posso, por exemplo, né, pegar uma garrafa, na tampa, sabe quando a gente põe lá a gota da tinta azul? A água e tampa a garrafa. Então, eu tenho a água transparente e dentro da tampa eu tenho uma gota de tinta azul. Faço a mesma coisa com uma outra garrafa, só que na tampa eu coloco tinta amarela.
por exemplo. Aí eu entrego, chamo um aluno e peço para quê? Conto uma história, que tem que chacoalhar a garrafa, que é o dispositivo para salvar, tal. Aquele aluno vai chacoalhar a garrafa, a água vai ficar de coloração azul. Chama outro aluno, ele vai chacoalhar, a água vai ficar de coloração amarela. Chama um terceiro aluno, agora você vai misturar as duas águas. Então, o aluno está ativo no processo. É como o gatinho lá do experimento, que está rodando, mas está solto para explorar o ambiente. Então, quando ele misturar as duas águas, ele vai perceber que a água se transformou na coloração verde, por exemplo. Então, eu poderia fazer isso expositivamente, eu mostrar, no computador, fazendo uma mágica lá no Paintbrush, né? Eu fazendo com a minha mão, tudo. É diferente do aluno fazendo. Talvez ele vai se engajar tanto que ele lembra disso na memória de longo prazo. Aí você entra com a parte da explicação, né? Foi uma mágica feita que consegue transformar o azul no verde, de que jeito? Vamos ver outras misturas e tudo mais, e tudo mais. Fabi, como que eu vou fazer isso com 25? Dos 25, com 6 que precisariam de técnico, 2 laudados, uma técnica, que mais falta do que vai. Né? A realidade é mais ou menos essa. Não foi exagero, não, o exemplo. Como que eu vou fazer isso? Eu consigo fazer isso em todas as aulas? Não, não vai. Você consegue fazer uma garrafa para cada aluno fazer? Vai virar um regaço, vai. Porque eles não têm o autocontrole, o controle inibitório. Então, você pode, com um experimento, chama um aluno, uma aula que você conseguir fazer assim por mês, você vai exercitando as suas capacidades de engajar ativamente. Aí, na outra aula, você vai pensar, nossa, como é que eu vou fazer, então? Hoje a sala está agitada demais. Eu consigo fazer isso com um objeto fisicamente? Não, não consigo. Hoje viraria um regaço. Consigo fazer com tinta? Não consigo. Eu vou fazer com crepom. Eu vou fazer com celofane, sobrepor, né? Um azul com verde, vai virar um óculos que tem a lente verde. De alguma forma, mas que a gente consiga trazer pelo menos um aluno para ele fazer aquilo ativamente. Vai funcionar em todas as aulas? Não vai, mas pelo menos a gente se livra um pouco daquela culpa que a gente tem, que é, se eu for optar por uma aula estritamente expositiva, eu vou esperar que os alunos vão ficar sentados me olhando. Isso não vai acontecer, não vai, porque nem todo mundo primeiro presta atenção olhando, né? Nós somos assim. Os adultos aí, tem gente que vai prestar atenção enrolando o cabelo, tem gente que vai estar amarrando o tênis, mas ele está ouvindo muito mais do que quem está me olhando. Nós adultos somos assim. Então, a gente tira aquela culpa que a gente carrega, que é, eu vou começar minha aula expositiva, subentende-se que todos vão estar passivamente olhando para mim. Não, eles não vão estar. Eles são pura atividade. Então, às vezes, um fazendo a mágica, chacoalhando as águas, aquele um se engajou, a aula se tornou mais divertida, os alunos que estão ali perto, às vezes, chama até a atenção deles, você consegue captar a atenção, captar os olhares, promover mais engajamento. O problema é que isso dá trabalho, porque não é uma aula, você não entra em um maternal por dia, você entra em um, sai daquele, vai no outro, sai daquele, vai no outro. Então, não se cobre, escolha um conteúdo que você pense, como que eu vou engajar o aluno? Como que esse conteúdo, em um mês, eu dou conta? Ô, Fabi, Oi, pode falar. é que eu não tô te vendo, mas eu vou. Pode falar, Lu. Ó, trazendo isso para a arte. A Ana May, ela fala da proposta triangular, né? E na proposta Isso. triangular tem o fazer artístico. Então, a gente, enquanto professor de artes, é difícil não praticar, né? O fazer artístico. Eu, às vezes, me culpo muito
porque a gente se sente talvez amarrado ao professor conteudista por conta das condições, né, que a gente já sabe, não vem agora, não. Sim. Mas é importante esse fazer artístico, só que igual você está falando, nem sempre é possível. Então eu arrumei um jeito de trabalhar assim. Eu trabalho conteúdo até o final. E aí, no final do bimestre, a gente elabora um trabalho. Esse trabalho, algumas vezes, ele é feito em grupo. Nós fizemos uma exposição desse primeiro bimestre e algumas produções, elas não seriam possíveis individualmente. Então, eles fizeram em grupo. Seria importante, talvez, fazerem individual, mas nem sempre dá. Perfeito. Eu Uma maneira acompanhei. de fazer alguma coisa. Eu acompanhei as fotos da sua exposição e é legal isso eu me cobro pelo pilar, né, do fazer artístico lá do triângulo, senão dá a impressão que ele vai ficar manco, né? Só que a abordagem triangular, é claro que ela subentende que eu vou ter as condições todas favoráveis, né? Se eu tivesse uma sala ambiente, como seria, né, um fazer artístico com tudo à minha disposição, uma bancada com tudo à minha disposição, com técnicos ou funcionários suficientes para limpar, né, para eu não ficar com essa tarefa, porque a gente tem o pré, o durante e o pós. Arte muito mais, né, porque a limpeza que demanda da arte é muito maior. Então, não nos culpemos pelo não conseguir fazer o fazer artístico ou não trazer a aula de uma formativa, toda a aula. Mas pelo menos uma abordagem que eu dou conta, porque, gente, a gente tem que agir na nossa realidade, né? Eu não vou dar conta de fazer as mesmas coisas com pré-2 que eu for fazer com maternal. É diferente. Às vezes, eu vou ficar o semestre inteiro para ensinar, por exemplo, hello, bye bye, no infantil que seja. E tá ótimo. Mas o que eu faço com os outros 50 minutos que sobrarem, né? Porque o hello, bye bye eu faço ali no começo, eu pratico e tal. Então, o restante da aula, eu posso sim utilizar atividades que são, entre aspas, da PEB1, né? Que é o pegar pecinha para brincar. Então, se eu estiver trabalhando cores, por exemplo, eu trabalho os nomes das cores, músicas das cores, faz brincadeira das cores. Sobra um tempo, deixa eles brincarem de pecinha. Aí eu vou rodar os grupinhos. E na minha interação com os grupinhos, eu vou compartilhar, eu vou revisando aquilo ali. Nossa, que legal, você fez uma casa que é toda yellow. Puxa, vamos fazer uma porta aí que seja blue? Putz, é uma interação nesse grupo, uma interação no outro. Mas eu não estou me descabelando, eu não preciso me cobrar que a aula inteira tem que ser, o aluno vai sair como uma produção em série, né? Falando red, blue, yellow, red, blue, yellow. Eu vou perguntar, ele vai responder. Não é, como é que chama aquele do Luciano Huck? Soletrando. Nós não estamos numa competição assim que cobre dele. E o aluno nem dá conta de responder o que ele aprendeu, né? Logo em seguida, assim. Então, vamos simplificar a tarefa, reduzir a quantidade de coisas, trabalhar na pegada assim de que mais vale menos com muita qualidade do que folhinha, 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 folhinha. Vou ter um portfólio lindão, cheio de fotos e de tal. Mas o que foi trabalhado de fato, né? O que foi feito de fato? E tem coisa que não é possível numa realidade de entra e sai de sala, entra e sai, entra e sai. Só quem está no dia a dia ali é que sabe disso, né? Sabe que chega nas últimas aulas, você já está morto, você não dá conta mesmo. E é assim mesmo. No infantil mesmo, principalmente. Sempre que eu pego uma escola nova ou um coordenador novo, a primeira coisa que eu faço é sentar e falar, olha, material didático é meu norteador, mas não espere que todas essas atividades vão estar feitas quando ele entregar a apostila. Com certeza, com Muitas certeza. dessas atividades
muito desse conteúdo aí vai ser feito de uma forma muito mais lúdica, de uma forma completamente diferente do que ficar fazendo coisinha na apostila, Com certeza. né? Nós vamos fazer, mas eu já converso antes. Sempre que eu pego um coordenador novo ou uma escola nova, eu já dou uma boa conversada. E na reunião de pais também, no primeiro bimestre já, eu já converso. E é bem por aí, tia Carla. Sabe? Jogo limpo com os pais mesmo. Falo, olha, né? O material é bacana, é um norteador, só que tem muitas atividades que vocês vão ver na apostila que não estão feitas. Isso não quer dizer que o conteúdo não tenha sido dado. Sim, É que sim, foi feito de uma forma diferente, com certeza. né? De uma forma mais lúdica, brincando, cantando, né? Então, eu já deixo avisado, já deixo conversado lá no começo. Sim. E, de repente, também, a gente tem que mais ter explicação, às vezes, para a gestão escolar, do que, às vezes, para os pais, né? Eu estou vendo a gente fazer que sim com a cabeça aí, porque a gente tem enfrenta problema, né? A gente tem colegas enfrentando problemas assim, que a diretora acha que, mas está dando vídeo de novo? Mas peraí, tem lousa digital, tem internet, tem notebook, eu não posso dar vídeo? E por que eu não posso dar vídeo? Então, você perguntou que tipo de vídeo, qual que é a minha intencionalidade, saiba explicar. Olha, peguei da minha aula 20 minutos, expliquei o conteúdo, fiz o registro na folhinha, esse tempo que sobrou é o tempo que eu vou mostrar um conteúdo, que é um episódio, que fala do mesmo vocabulário que eu ensinei. Boa, qual é o problema de eu mostrar um episódio da personagem X na fazenda, se eu estou ensinando animais da fazenda? Então, qual é o problema disso, né? Saiba explicar que tem a rotina, parte da rotina é o vídeo, que o procedimento oralizado para a educação infantil é muito mais engajador do que folhinha. Maternal, gente, eles sabem, eles não sabem, eles não têm a noção de que a folha é uma atividade, né? Tanto que eles amassam, eles babam, eles rasgam a folha, viram aquilo lá. Então, assim, não se culpem com aquela pegada da PEB 1, do tipo, eu tenho que ter portfólio escrito. Não tem como, não tem jeito. Esse slide que tem aí, que é a química da curiosidade, explica o que aconteceu com a tia Carla no exemplo lá do como os astronautas fazem para tomar água, né? Então, a professora, através da pergunta que ela fez, ela ativou a curiosidade, e isso faz com que a gente libere a dopamina no cérebro, né? E a liberação da dopamina pela curiosidade já é uma recompensa. E a gente fica tão curioso em saber aquilo lá, né? Que essa curiosidade nos prende. Ela por si só já é a recompensa. Pensando nos 4 pilares, se eu conseguir chamar a atenção e conseguir engajar, seja por curiosidade, seja por uma pergunta, seja por uma atividade que o aluno tem que mexer com as mãos e tudo mais, eu já estou liberando no cérebro dele o efeito dopamina. E que tipo de atividade que dá conta de disparar essa dopamina no cérebro? A professora da tia Carla, quando ela fez essa pergunta, estava adequada ao conteúdo, à faixa etária que eles estavam aprendendo. O objetivo era ensinar a gravidade. Ela não estava ensinando uma coisa nem muito fácil e também não estava fazendo uma pergunta que era de nível extremamente complexo. A gente também tem que achar esse meio termo. Não pode ser muito fácil a atividade proposta, porque senão ela gera tédio. Tipo, é só isso? Então, pergunta. E não pode ser uma coisa muito complexa, senão ela gera ansiedade, gera medo de errar, gera sentimento de impotência. Essa ideia de buscar o que é no meio termo, o Stanislas chama de efeito Goldilocks. É uma referência a Caixinhos Dourados, né? Quem lembra da história da Caixinhos Dourados? Ela entra numa casa dos 3 ursos, como tem o urso pai, a mãe e o urso filhinho,
Na casa, todos os objetos têm 3 tamanhos. Então, as cadeiras, ela vai sentar na grande do papai urso, é muito alta. Ela vai sentar na pequena, quebra. Aí ela tenta sentar na média. A sopa, uma vai estar muito quente, a outra vai estar muito fria. Então, a Caixinhos Dourados, na história na história dela, né, de Caixinhos Dourados, ela já vai trabalhar com essa noção de que o equilíbrio é necessário. O Stanislas pega esse exemplo e usa como uma metáfora. Então, ele diz: a curiosidade humana segue uma curva em U invertido. Então, uma curva tipo velocímetro. O professor vai regular essa pressão. Eu não posso nem fazer uma coisa que seja muito fácil, vai gerar tédio, porque eu não ganho nada em informação. A minha atenção cai. E eu não posso também gerar uma coisa muito difícil, né? Sobrecarrego cognitivamente, gero ansiedade, ou gero desligamento do sistema, que é o aluno que desistiu. Ele desistiu já, porque ele não entende mesmo. Então, chegou uma hora que ele simplesmente abriu mão, ele desliga o sistema, ele vegeta. Ele te olha, mas a cabeça está lá longe. Então, o que é a nossa missão? É achar o que ele chama de zona dourada. É um desafio na medida, é uma curiosidade que eu consigo ativar no aluno, mas que ele dá conta de achar a resposta, né? Para eu disparar a dopamina nele. Pensando, então, nos pilares, a gente já entendeu que eu preciso da atenção, eu preciso do engajamento ativo, porque o engajamento ativo é a forma com que eu respeito a biologia do cérebro. O cérebro é feito para gerar hipótese, é feito para curiosidade, é feito para se perguntar. Então, quanto mais eu conseguir fazer o meu aluno testar ideias, sem necessariamente dar a resposta pronta, melhor, mais garantia dele se engajar eu vou ter. Mais capacidade de promover liberação de dopamina eu vou ter. E se nessa busca por gerar hipótese vier resposta errada, não tem problema, porque é justamente a resposta errada que faz com que a gente ache a resposta certa. Quando a gente está ensinando vocabulário, por exemplo, na língua inglesa, né? Quando você pede para os alunos se lembrarem dos pets que eles já conhecem, vai sair no meio ali, vai sair fish, vai sair bird, vai sair as respostas esperadas. E se sair, por exemplo, algum deles que fala chicken, aí você vai falar, chicken é galinha, mas a galinha não é da fazenda? Ué, mas pode ser um pet também. E aí, pessoal, será que chicken pode ser um pet? Vocês conhecem alguém que tem um pet que é uma galinha? Tal? O erro por si só, ele nunca é uma coisa descartável. Pelo contrário, ele é uma forma que a gente precisa acolher para conduzir o aluno para o caminho correto. E fazendo assim, né, acolhendo o erro, acolhendo as hipóteses que o aluno cria, a gente consegue fazer com que ele engajado o tempo todo. No final do estudo passado, a gente tinha 2 formas de verificação da leitura que vocês fizeram do capítulo Engajamento Ativo, né? Tinha o chamado quiz basicão, que eram perguntas de múltipla escolha. Aí lá embaixo já tinha o gabarito com as respostinhas. E tinha perguntas abertas, 3 questões que eu chamei de desafio dos sabichões. Eu tive algumas pessoas que printaram a tela, tiraram foto das respostas e me mandaram. Muito obrigado, show de bola. Então, vou comentar um pouquinho aí das respostas que chegaram até mim. A primeira pergunta era, né, dentro do pilar do engajamento ativo, a gente fala do como eu consigo criar uma estrutura para ir do mais fácil ao mais complexo. Então, como que eu consigo fazer com que o aluno vá subindo uma espécie de andaime cognitivo? Ele vai ganhando mais autonomia. Na educação infantil, a gente percebe, né? Primeira semana de aula, não dá aula. Primeiro mês, você não dá aula, porque ele não sabe abrir a apostila. Nem chegou a apostila ainda, às vezes, né? Mas você vai entendendo que construir um andaime cognitivo no infantil implica as coisas mais básicas, né?
você tem que ensinar a abrir a apostila, se ele dá conta de folhear, colocar na página, às vezes ele não vai dar conta, mas no começo do ano, você vai ter que fazer tudo. Ele vai estar lá embaixo no andaime cognitivo. Com o passar do tempo, com a rotina, ele vai automatizando processos. Então, ele dá conta de, autonomamente, ir realizando mais coisas, sozinho. Ele sobe nesse andaime cognitivo. A pergunta era, como que eu consigo identificar o momento exato de ir removendo esse andaime cognitivo, né? Como que eu vou vendo que o aluno dá conta de fazer coisas cada vez mais sozinho, mais autonomamente? Quais seriam as minhas evidências de autonomia? Então, eu preciso também ir tentando observar isso nos alunos, porque educação infantil é muito evidente para isso. Eles vão amadurecendo, né? Então, às vezes, no começo do ano, eu tenho um da turma que dá conta de buscar o estojo na caixa. No meio do ano, metade da turma já tem que dar conta de buscar o estojo na caixa. Então, por que que eu vou ficar o tempo todo entregando os estojos, fazendo isso para eles? Não, pede lá para que um aluno tente entregar, o tal do ajudante. Ele vai entregar errado, vai trocar estojo, no começo vai dar trabalho, mas isso precisa ser feito para que eu vá garantindo para ele mais autonomia, para que ele vá fazendo mais tarefas sem a minha ajuda. Então, a ideia é que eu consiga ir dando para ele capacidade para fazer sozinho. Eu não preciso também, sempre, eu vou explicar a atividade. Todos os dias eu preciso falar, pessoal, aqui a gente escreve o nome, aqui a gente escreve o nome. No começo eu faço isso para ele. Ele está lá embaixo no andaime cognitivo. Então, eu sempre falo, ó, essa linha, põe o nome. No meio do ano, tente não fazer, né? Tente não fazer para você ver que tem aluno que vai bater o olho já naquela linha, ele já põe o nome sozinho. Aí lá no meio da aula você fala, vocês viram que tem a linha para pôr o nome? Mas tente observar quem já está dando conta de ter essa autonomia. Quais são essas evidências? E quais são os sinais de confiança, né? O aluno consegue já realizar essas pequenas tarefinhas do dia a dia, pensando específico na educação infantil, né? Quais são as tarefinhas do dia a dia? Ele já consegue tirar a blusa, guardar na mochila, porque até isso impacta, né, no nosso dia a dia. Ele já aponta o lápis sozinho, ou ele já dá conta de achar o estojo sozinho. Então, vá buscando estratégias também para que o aluno vá fazendo as coisas sem tua ajuda. Então, em que momento que eu vejo que já dá para retirar essas ajudas que ele dá conta? Não vai ser do dia para a noite, é de pequenas coisas. Então, é um movimento gradual. Então, quanto mais eu conseguir observando, melhor é. Quanto mais eu conseguir prestando atenção, que ele vai ganhando autonomia, melhor vai se tornando o meu próprio desgaste na aula, né? O desafio 2 dos sabichões perguntava assim, existe uma coisa chamada um aluno focado no processo e não só no resultado final. Então, se eu quero, por exemplo, despertar no aluno uma expectativa de recompensa, se tem essa história da dopamina, o processo que a dopamina atinge, né, e provoca no meu cérebro, como que eu vou gerar possibilidades de recompensa ao longo da aula, e não só lá no final? Eu posso ter uma troca e falar assim, ó, se fizer atividade bonitinha, no final eu vou colocar um vídeo para a gente assistir, ou vai ter lá 5, 10 minutos de pecinha, 20 minutos de pecinha. Eu posso prometer essa recompensa, mas como que eu faço isso para que a recompensa seja no decorrer, e não só no final? Então, a ideia é quebrar a aula em pedaços menores, fragmentar um desafio que seja grande em etapas menores. E quais, por exemplo? Se eu tenho que ensinar um determinado conteúdo para o meu aluno, faz parte desse objetivo grandão, que é ensinar tal conteúdo, faz parte sentar, conseguir organizar um material para aquela atividade começar.
Então, tudo isso são pedaços menores da minha aula. Explicar o conteúdo em si é um dos pedaços, ele não pode ser o único processo da aula. Então, o tempo todo que a gente conseguir, por exemplo, agora, pessoal, a gente vai organizar um estojo. Tem PEB 1 que já deixa o estojo de cada aluno na mesa. Tem PEB 1 que deixa na caixa de estojo, que seja, né? Então, como que você faz isso de uma maneira engajadora? Você pode fazer uma pequena brincadeira. Olha, eu vou colocar um cronômetro aqui e eu tenho 1 minuto. Vocês vão ter e vai despertar quando acabar esse 1 minuto terminar. A gente vai ter um sinal sonoro aqui. Então, antes do sinal sonoro ou antes da música acabar, você precisa ter sentado, ter dado conta de abrir certinho a apostila na página tal e já está com o seu giz de cera aí em cima da mesa. Então, é uma forma de organizar o material para a aula, é uma etapa já. Então, quem conseguir fazer isso primeiro, ou quem der conta de fazer isso, vai sair primeiro para a hora da fruta, vai sair primeiro para almoçar. E aí você pensa em recompensas que são menores ali no decorrer da aula. A tia Carla falou da gamificação, do que a Thaís Molina ensinou, sobre criar uma narrativa, isso também traz engajamento. Então, isso é uma forma também de gerar recompensa ao longo de um processo como um todo. A gente tem, por exemplo, eu vou contar uma história, eu começo a contar uma história, aí eu paro a história no meio, não conto finalmente dela, e falo só, vou contar depois que a gente terminar essa atividade. Então, ele não sabe o que vem a seguir, a curiosidade vai gerar ansiedade, isso também engaja ativamente. E a gente tem esse efeito cachinhos dourados que a gente falou, que isso a gente vai ganhando com o tempo, né? Conforme você vai conhecendo a turma, você pega o jeito do nível de dificuldade que você vai ajustar para aquela turma. Então, tem turma que eu vou dar conta de pedir um trabalho super criativo, de pontilhismo, que eles já têm coordenação motora, eles já têm conhecimento para isso, e tem turma que eu não vou dar conta. Então, que às vezes vai ser demais. Para eles, eu tenho que ajustar o nível de dificuldade para algo mais fácil. Sempre pensando naquele... Não pode ser muito fácil para gerar tédio e nem muito difícil para gerar sentimento de impotência. A terceira pergunta era sobre o controle inibitório. Prestar atenção implica me controlar, me forçar o tempo todo a estar com a atenção voltada, né, para aquele foco, para aquele holofote. E isso se chama controle inibitório, né? Então, como que eu consigo, com um cérebro que ainda não dá conta disso, controle inibitório, galera, vai sendo desenvolvido de uma forma suficiente depois da adolescência, né? A atenção da educação infantil, ela é comparada ao movimento da borboleta, né? Então, passou uma borboleta, uma coisa brilhante vai chamar mais atenção do que você, um barulhinho que aconteceu vai chamar mais atenção que você. Quer dizer que a criança, quanto menor, menos controle inibitório ela tem. Então, você precisa trabalhar com essa ideia também. Se a criança é muito pequena, não dá conta de se autocontrolar, como que ela vai se engajar ativamente se ela distraiu? Já perdi ela no meio ali da minha aula. Então, a gente tem aquelas mini técnicas que a gente estava falando no último estudo, por exemplo, a da música, né? A do sinal sonoro. Se você leva para a sala de aula um sininho, e toda vez que você bater esse sininho, você combina com eles toda a aula, né? Ó, é nossa marca. Bati o sininho, é o momento aí do silêncio. A gente tem os attention getters, que são os treinadores de atenção, né? Então, quando eu falar, por exemplo, waterfall, cachoeira, todo mundo, quando ouvir waterfall, vai fazer shh. E aí a gente vai criando uma capacidade do aluno de se controlar. O menos é mais, a sala não é nossa, isso é um problema, né, para nós, porque a gente entra numa sala que tem muito mais propriedade da PEB 1.
Então, se ela gosta de cartaz na parede, isso pode ser uma distração. Mas como que eu faço para arrancar os cartazes? Então, isso vai muito de escola para escola. Se você consegue combinar com a PEB1, olha, a gente pode tampar esses aqui ou tirar esses aqui, porque está muito, o aluno não está dando conta de focar. Eu preciso filtrar as distrações. Então, isso também é com o passar do tempo e dependendo do contexto, né? Por conta do nosso cargo ser dependente, né? A gente compartilha a sala com outra figura. E o menos é mais nesse terceiro quadrinho. O excesso de matéria impede a geração de novas hipóteses. Então, não adianta eu olhar o meu plano de ensino, ele é lindíssimo, ele é completíssimo. Eu preciso passar pela apostila inteira para vencer o meu plano de ensino, mas eu não posso fazer isso só como protocolo. Então, de repente, eu vou economizar a quantidade de coisas que eu ensino, mas eu consigo ensinar com mais qualidade. É o que a tia Carla falou. Não vai ser todas as páginas da apostila que vai estar preenchidinho. Às vezes você vai passar a página em branco, não quer dizer que você não trabalhou aquele conteúdo, aquela habilidade. Você trabalhou de uma outra forma. De repente, fazer isso sempre na apostila, né, gera um excesso, uma sobrecarga de coisas ali. E, às vezes, a apostila vai te trazer atividade que é apenas ligar, ou apenas colorir, ou apenas circular, que seja, por exemplo, muitas vezes o mesmo tipo de exercício. Eu posso substituir. O objetivo da atividade é fazer com que o aluno aprenda cores secundárias, que seja. Eu tenho várias maneiras de ensinar cores secundárias, que não apenas a forma escrita, não apenas a atividade escrita. E tudo bem, uma página em branco na apostila, algumas páginas em branco, tudo a gente precisa saber explicar. Por que a apostila está assim? Olha, porque isso daqui eu trabalhei de outra forma. Isso daqui eu trabalhei de forma oral. Olha, isso daqui eu coloquei um vídeo. Isso daqui a gente brincou de pecinha. Isso a gente fez um faz de conta. Então, eu não fiz atividade escrita, mas isso foi trabalhado. Ponto. É o que está ali embaixo. Menos é mais. Para que o engajamento ocorra, o cérebro precisa de pausa. Ele precisa que a carga de informação respeite o limite que eu dou conta de aprender. Até aqui, tudo beleza, pessoal? Como estamos aí? Uma semana, as meninas pegam o estojo primeiro, na outra os meninos. Sensacional, cara. Perfeito, é isso mesmo. E não se preocupa se o estojo vier errado, né? Às vezes vai ter um mais devagarzinho, que ele vai entregar errado, ou ele não sabe qual das Júlias que é qual. Tudo bem, troca ali. Não é nada que vai gerar uma terceira guerra mundial. A Jaque Botelho escreveu: eu chamo para escolher o desenho quem cumpre todos os combinados. E o desenho eu coloco em inglês também. Perfeito. Saiba explicar. É isso aí que vocês estão escrevendo. Olha, eu estou fazendo dessa maneira porque eu pensei assim. Eu intencionei isso, por isso que eu fiz assim. Porque questionamento a gente vai ter. Ainda mais se é novo na escola. Se o diretor já é mais crica, vai ter questionamento. Vão, né? É uma geração efetiva, também é uma realidade nova para nós, né? Então, vamos com calma ali, mas saiba explicar. Sabendo explicar, ok, certo? Então, a ideia hoje foi revisar. Nós já vimos o primeiro conceito, que era reciclagem neuronal. Depois a gente viu que existe um tal de pilares do conhecimento, e a gente começou a estudar cada pilar. O primeiro foi a atenção, o segundo, o engajamento ativo, envolvimento ativo. Nós fizemos até agora a leitura de 2 capítulos já do Derrani, daquele livro Como o Cérebro Aprende. A gente leu já o capítulo atenção, o capítulo engajamento, e hoje a ideia era a gente amarrar todas as coisas.
Falei mais do que eu esperava até. Já estou começando a me encaminhar agora para os finalmente, tá? Vou contar o que a gente vai fazer no próximo encontro. No próximo encontro, eu vou adentrar o engajamento ativo, mostrando o encontro que ele tem com a gamificação. Vocês vão conhecer um senhorzinho dos olhos puxados, que é um taiwanês americano, que criou um modelinho de gatilhos de motivação. Ele fala de 8 gatilhos diferentes, 8 formas para a gente motivar, para a gente despertar engajamento ativo. Isso são as técnicas de gamificação. O storytelling é um deles, né? Por exemplo, a possibilidade que a gente tem de, ao invés de expor um conteúdo, inventar uma história, nossa, esse personagem, pessoal, a gente precisa de ajuda. A Jaque fazia uma da Spider, a Jaque Botelho, né? Tinha a Miss Spider, fez o boneco de uma aranha e contou que a aranha tinha todas as bolas coloridas presas na telha. Só que um dia houve uma bagunça e ela perdeu, as bolas todas saíram de lugar. O que ela fez? Ela pegou uma fita, tipo dupla face, né, ou fita larga, virou uma cadeirinha de cabeça para baixo, os pés da cadeira ficou para cima, ela passou as fitas várias vezes ao redor dos pés, gerando o efeito de uma teia. E ali ela colocou aquelas bolinhas, né, de piscina de bolinha, todas coloridas. E disse que a Spider tinha as bolinhas organizadas, mas que aí as bolinhas caíram. Então, o objetivo dela era revisar cores. Ela espalhou as bolinhas pela sala e disse, vamos ajudar a Spider? Então, ela está envolvendo o aluno numa narrativa. Ela podia falar, ó, vou jogar bolinhas, vou gritar blue, vocês vão pegar blue. Dá certo também. Mas também, como opção, você pode criar uma narrativa que envolva os alunos. Olha, agora a gente precisa ajudá-la. A Spider está triste, ela precisa agora, sente falta das bolinhas blue. Então, vamos ajudá-la? Então, vai lá, 5 segundos para a gente achar as bolinhas blue. Cola de volta aqui na teia dela, nas fitas, né? Então, isso faz com que o aluno se engaje ativamente. A gente está usando uma técnica de gamificação. Então, próximo encontro, a gente relaciona a técnica de gamificação com o terceiro pilar, que é o feedback do erro. Tem tudo a ver lá no modelinho do Yu Caixal, que é o modelinho que a gente vai conhecer. Beleza, pessoal, até aqui? Tudo tranquilos? Já estou encaminhando para os finalmente. Quero abrir agora para dúvidas, perguntas, e caso não, a gente vai encerrar há uns 10 minutinhos, 15 minutinhos mais cedo aí. Vocês têm dúvidas? Tem perguntas para mim? O Everton, Jaque, Pri, Gabi Carvalho. Estou vendo todo mundo que está aqui na tela. Gabi, seu nome foi citado outro dia, que legal. Só abrindo um parênteses, eu estou fazendo parte do Comissão Votuporanga 90 anos. Ó, para vocês verem, não é politicagem, acho. Esse ano, Votuporanga faz 89, mas já existe uma comissão do SEBA. Para o Votuporanga 90 anos, para ano que vem. Então, pensa que o negócio não está planejado? Tá. E aí vai ter todo um lance envolvendo os artistas da cidade, vai precisar de curadores, né? Aí foi citado o seu nome, tipo assim, nossa, que legal, a gente pudesse ter... citaram os professores de arte para serem curadores de escolhas de coisas, e aí alguém falou, nossa, Gabi Carvalho é professora de arte. Já pensou que legal? A filha do Arthur de Carvalho. Falei, a filha do Arthur de Carvalho. Ai, tá me achando. Ah lá, Parabéns! filha do Arthur de Carvalho. Vocês conhecem o pai da... Vocês conheceram o pai da Gabi, né? Quem não conhece, quem não sabia, Eu o Arthur de conheci. Carvalho, do jornal, ele era cartunista, né, ô, Gabi?
Eu ganhei um livro do Arthur de Carvalho uma vez, ele jogou livros para a plateia que estava assistindo e eu peguei um livro dele. Olha isso, sensacional. E temos a filha do Arthur de Carvalho. Isso aí. Show de bola, hein, né? O grupo nosso não é fraco, não. Maravilhosa, é isso aí. Lembro da Gabi grávida fazendo uma apresentação linda, maravilhosa, com uma força maravilhosa. Eu já falei isso para ela. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Gente, nosso grupo é outro nível. É possível disponibilizar esses slides? Com certeza. Posso passar os slides, organizar num drive, né? Os PDFs e os slides que a gente consegue acessar na sequência. E a Gabi arrumou para nós o PDF do livro que a gente está estudando, Como o Nosso Cérebro Aprende, arrumou em PDF o livro inteiro, altíssima qualidade, maravilhoso também. Está disponibilizado num link do material passado, mas eu posso pôr o PDF lá no grupo, não tem problema também não, fica mais fácil. Eu acho que eu mereço dispensa das próximas. É isso aí, olha lá. Já que a gente está falando de recompensa, né, dopamina, também acho, hein, também acho. Me coloca no grupo. Boa, Jaque, vou te pôr. Pode pôr nos dois? Grupo da arte, grupo do inglês? Fechou. Vou adicionar. A Jaque Barão, a gente vai acabar roubando ela da educação física, né? Não conta pra Tati, não. Já não conta pra Tati, não. A gente vai roubar ela pra nós. Ô, Fabi, você sabia que a Gabi é minha madrinha, né? Oh! Quando eu comecei, você lembra, né, Gabi? Gabi, o que eu faço? Gabi, o que eu faço? Tá vendo? Ela que me socorria. Ela é a Gabi. E é mesmo, eu falei, a Fabi Parreira foi minha... Você lembra do áudio, né? Madrinha, o que eu faço com isso aqui? A Fabi me ajudou muito também, quando entrei direto no mimo. Falei, socorro. Nossa Senhora, ela... Mas a ideia... O mais legal de PEB 2 é isso. A gente é colaborativo, cara. Eu gosto muito disso na gente, assim. A gente apanha tanto do sistema que a gente entendeu. Ninguém solta a mão de ninguém, né? E é legal que a gente construiu uma identidade. A gente se ajuda. A gente se ajuda. E você sabe o que eu percebo? Eu tô desde 2010 na rede, né? A gente ganhou já uma característica de unidade de grupo. Foi muito processual isso, né? Mas hoje a gente tem. Tanto que se você percebe que o PEB 2 está sendo esquecido, não é nem da tua aula, da tua área, mas você fala, mas e o PEB 2? Ele vai cumprir? A pessoa da educação física vai cumprir que hora isso? Ou se não, o fulano tirou HTP, as PEB 1 ficam embolachadas, né? Ué, mas a gente também, o fulano tirou a abonada, perdão, né? As PEB 1 ficam embolachadas, você fala, ué, mas a gente tem direito à abonada, qual é o problema? Então, a gente se defende, ninguém solta a mão de ninguém. É isso aí, não vamos ajudando o outro. O que puder fazer, aproveitando, a Gabi Torres está aqui, a Gabi veio trazer uma questão que a gente sofre muito, né? Pré-conselho, ficha pré-conselho. Tem diretores e diretores. Tem diretor que, tudo bem, no segundo bimestre, você pegar o mesmo texto da ficha que você fez do primeiro bimestre, pôr na ficha do segundo e só dar uma mudadinha. E tem diretor que quer que muda todo o texto. A gente teve uma colega da arte que sofreu com isso aí. A diretora falou assim, eu percebi que a sua ficha está com a escrita igualzinha, né? Eu tô rindo. Aí, ela para não... Posso rir? Rir de desespero, né? Ela, para não causar desconforto ali na escola, acabou botando no chat GPT, o chat parafraseou e boa. Mas o que eu fazia? Eu também tenho uma ficha padrão. Você acha que eu não tenho uma escrita padrão? Gente, pelo amor de Deus, eu sou 20 e pouco. igual a Caixinhos Dourado aí. Então. Repete o nome do negócio. Cecília! Efeito Goldilocks. Fernanda lá, ó. Oi, Cecília! Oi, Cecília, que meu saudade! Deus! Terceiro bimestre, quarto bimestre, um diferente do outro, só muda o ano. Perfeito, tia Carla. Eu criei um esqueleto. Sabe aqueles esqueletos que a gente tem de memorando? Eu, fulano de tal, portador do RG, tal. Ofereço meus bens, tal. Então, eu criei uma estrutura. Eu tenho lá a turma em desenvolvimento de habilidades orais
mediana, Isso. ótima, É um excelente. nível, né? É Então, tipo um é uma termômetro. estrutura, você só usa um pedaço ali. É, só muda essa palavrinha. Eu também faço assim. Não dá para fazer texto novo, todo conselho, não. Vocês podiam ter avisado Porque, isso ano Mas pra passado, né? gente que tem uma aula na semana, tem que ter 21 cadernetas para pelo fazer. amor de Deus, Então, vocês podiam ter falado isso ano passado, antes de eu ter que refazer tudo. não, faz isso agora, já cria um esqueminha assim, ó. Eu te As falei. habilidades tal e tal são. Ou eu tinha muito isso, tipo assim, foram trabalhados os conteúdos, Eu aí eu também. olho lá no primeiro bimestre, lá no sumário, Eu tal, ponho tal, conteúdo. tal. Esse Segundo negócio de bimestre, colocar foram trabalhados os quantidade de conteúdos. aluno, tantas meninas, tantos meninos, não coloca isso não, gente. Eles Pelo já estão amor de colocando. Jesus, não. Até porque a gente não é avisado quando ele é transferido. Então, às vezes, você está botando falta e o menino já está lá na outra escola, felizão, voltou para o Maranhão e você está pondo falta para ele. Por quê? Porque se não for avisado, você não tem adivinha. Como é que você sabe dos teus 356? O Gabriel Nunes já voltou para Paraíba. Você não sabe. Tem que usar a palavra-chave mesmo, e mudando só aquela estrutura dos níveis ali de aprendizagem. Eu faço isso. E Isa, você não gritou socorro porque não quis, porque a gente se colocou à disposição para te ajudar. Sofreu a Também. Ó. Mas eu acho a- que a gente tem que bater o pé com algumas coisas, não Com pode deixar certeza. acontecer, não, gente. Mas Essa com percepção. certeza. A Gabi perguntou se teria um jeito de nos eximir da tarefa. Isso não tem, porque quando a gente pega o regimento, na escrita, nos deveres do docente, blá, 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 tem aquele bendito, acompanhar o processo de aprendizado do aluno. Aí os supervisores dizem, a ficha do conselho é um acompanhamento do aprendizado. Não deixar de fazer é deixar de acompanhar, judicialmente falando, né? Se for pensar só no regimento lá. É óbvio que a gente acompanha muito além da ficha. A ficha, aliás, não diz nada, né? Mas, burocraticamente, a gente ainda é obrigado. Então, criemos estratégias de otimização do tempo, né? De Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. Até porque, gente, gestor ele não para, ele não tem esse acompanhamento tão detalhado assim da aula de arte, da aula de inglês, né? Olha, Não, eles ficam você, mais em cima do PEB 1. A gente né? é esquecido. Só que a hora que ele resolve pegar no PEB 1, aí ele vai olhando tudo, né? Ah, tem isso, tem. Isso tem. Mas é isso, meu povo. Mas é sobre a pegação no pé, né? Se tiver argumento, se for dentro da lei. Agora, se for perseguição. Com certeza, com certeza. Galerinha, eu tenho só uma última pergunta. Como essa gravação... Oi, tia Carla, perdão. Nas fichas de conselho tem os esqueletos lá, como eu falei, primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. E aí eu vou colocando, assim, só algumas especificações que a gente tem que dar uma olhada mesmo, né? Tipo, turma que tem muito, que falta muita criança, ou a turma que é mais assídua, alguma particularidade só que eu dou uma olhada lá. E, às vezes, no primeiro bimestre, eu costumo descrever alguns alunos, no caso dos autistas, né? Sim. Aí eu faço essa descrição já logo lá no primeiro bimestre, e depois nas outras, segue em frente. Perfeito. A ideia dos tópicos aí que o tio Everton pôs, é isso mesmo, tópicos aí. O mais otimizado possível. Ô, Fabi, só uma dúvida sobre o beta. É impressão minha ou a chamada está sendo uma vez só ao dia? Ó, o beta, foi bom você ter perguntado isso, teve gente que perguntou isso também. Ele começou a funcionar, a empresa, como ela está devendo muito para nós, em termos de qualidade de serviço, eles quiseram fazer uma firulinha lá no Gênero. Então, eles colocaram como é que chama lá? É por identificação visual, acho que é, né? Identifica o rosto da criança. Então, eles colocaram essa tecnologia, tipo um totem, você passa, ele identifica o rosto, ele já gera presença para todo mundo. E aí, isso obrigou que a forma de registro de presença fosse por dia e não por aula. E registrar por dia é de acordo com o jeito que o PEB 1 faz.
Não é como o nosso PEB 2. Porque não é todo dia que eu tenho 5 aulas. Um dia eu tenho 3, um dia eu tenho 4, um dia eu tenho 4. Então, como eles estão experimentalmente assim, implicou em homogeneizar, padronizou para todo mundo, registro de falta por dia, com exceção do Fund 2, tá? Que é Simmons em sexto ou nono ano. Então, como que é isso? Se você dá aula na turma, na primeira aula do dia, você faz a chamada já é carregada para todos os outros professores. Isso está funcionando nas outras escolas também. Às vezes, você chega no segundo ano A, por exemplo, você não tem a primeira aula, você tem a segunda. Então, você vai fazer chamada, não está aparecendo para você fazer. Porque a chamada já foi feita pelo primeiro da sala, o que deu a primeira aula. Então, é isso que tem acontecido. Então, essa chamada retroativa, A chamada que já passou, a supervisão ainda não impôs prazo para isso, e ainda não ficou estabelecido quem que vai fazer todo esse retroativo, né? Porque isso é uma falta da empresa. Não mas é que a então, gente não por fez exemplo, porque não quis. se a PEB fizer, tá feito. A tia Carla tá fechado o microfone. É isso, tia Carla. Abre aí para nós. Eu acho que Quem vai fazer essa chamada é o PEB 1 que está todo dia na sala de aula. Não a gente. também acho. Fala uma vez na semana. Também acho. Não tem nem conversa, não dizia como que eu vou fazer a chamada do dia que eu não estou, por exemplo. Quem vai fazer é o PEB 1. Graças a Deus, né? Porque Sim. eu com 26 salas de aula agora passar toda a chamada das 26 salas de aula do primeiro bimestre inteiro e agora do segundo bimestre. Pelo amor de Deus. Né? É aquela história, né? A gente surta, muito tem um feliz. infarto e não sabe por quê. Vou mandar um chocolatinho pro Beta depois, que ano Tá passado. funcionando para todo mundo a já, gente o beta, para deu uma fazer, para acessar? Ótimo, mandar. Vocês têm o contato do rapaz do beta? Todo mundo tem? Não sei se os diretores passam para vocês. Dentro da secretaria, a gente tem o Cauê. O Cauê é o funcionário do beta, trabalha na secretaria, ele responde por todos os problemas. Então, eu vou colocar o contato, vou pôr a Jaque nos grupos, e aí já mando o contato do Cauê. Tudo que vocês tiverem de BO, você pode direto mandar para o Cauê. Pode falar para a coordenadora mandar para o Cauê? Pode, mas pode falar com o Cauê direto. Cauê, eu sou fulana, não está aparecendo para mim as minhas turmas do Ana Ferreira, por exemplo. Aí ele vai lá, mexe lá e faz a magiquinha, aparece. Beleza? Pessoal, próximo encontro nosso, pelo nosso cronograma, é online, assíncrono. Até lá, que a semana que vem, se vocês acharem que está ruim, por exemplo, ter que ficar conectado no link da escola, a gente tenta pedir autorização para vocês não terem que conectar, ficar só realizando o estudo, tá bom? Vão me mandando no WhatsApp, fazendo favor, se isso atrapalha muito, que eu posso tentar pedir autorização. Então, em dias de estudo assincronamente, para não ter que ficar conectado, ouvindo o estudo do grupo lá. Tá bom? A Cá colocou, sim, pede por favor. Aí, nesses dias, então, tipo, eu só registro a presença e não preciso linkar no Meet da escola, ficar ouvindo eles falar de outra coisa. Eu faço o meu estudo, registro na minha presença, no final, faço a intranet, né, registro lá o serviço externo e boa. Tá? Vocês concordam com isso? Nossa, eu já posso até ir vendo isso, se já pode. Beleza. Então, perfeito. Beleza, pessoal? beleza. Quaisquer outras solicitações, dúvidas, mandem lá no privado, tá bom? Que eu vou vendo e vou tentando responder para vocês. Muito obrigado pela atenção. Bom descanso. Fiquem com Deus. Boa noite, E bom descanso, Fabi. qualquer coisa, estamos aí. Belezinha? Boa noite, galera. Até, boa noite. Bye, bye.